Ontem faleceu Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto durante 42 anos e deixou aquele que é provavelmente um dos maiores legados de um dirigente desportivo no futebol mundial. E hoje, no Passo Calcanhar, vamos recordar o trajeto de Jorge Nuno Pinto da Costa. Jorge Nuno Pinto da Costa nasceu no dia 28 de dezembro de 1937, filho de José Alexandrino e de Maria Elisa. Pinto da Costa e a sua família pertenciam à burguesia da cidade do Porto. O seu bisavô, Honório de Lima, era um conhecido mecenas da cidade e era dono do Teatro São João. Pinto da Costa estudou em colégios como o Dão Nuno Álvares Pereira, em Santo Tirso, no Colégio de Lamego e no Almeida Garrett. Desde cedo demonstrou interesse pelo futebol e pelo Futebol Clube do Porto. Aos 8 anos, o seu irmão mais velho levou o pequeno Jorge Nuno a ver o Futebol Clube do Porto Sporting Clube de Braga no campo da Constituição. Em 1953, a sua avó Alice inscreveu Pinto da Costa como sócio do clube, ele que tinha estado presente na inauguração do Estádio das Antas no dia 28 de maio de 1952. Os aplausos da imensa mole de gente que abarrotava as bancadas abrangiam na mesma interminável ovação o Sr. Presidente da República Portuguesa e o Sr. Presidente do Conselho, Craveiro Lopes e Salazar. Quando o Benfica venceu o Futebol Clube do Porto por 8-2, desde que foi feito sócio, Pinto da Costa acompanhou de perto tudo o que se passava no clube, ia aos jogos de hóquei em patins, mas o futebol era a sua maior paixão. Em 1956, comemorou o primeiro título de campeão nacional do Futebol Clube do Porto, já que em 1939 e 1940 era bastante pequeno para ter qualquer lembrança. Nesse ano, o Futebol Clube do Porto também venceu a Taça de Portugal frente ao Torriense. Em 1958, com 20 anos, foi convidado pelo presidente da altura, César Bonito, para ser vogal da secção de hóquei em patins. Em 1962, tornou-se chefe desta mesma secção, enquanto também desempenhava funções na secção de hóquei de campo. Mais tarde, tornaria-se chefe da secção de boxe, onde conheceu Reinaldo Teles, que era pugilista. Reinaldo Teles, que tornaria-se o seu braço direito durante grande parte dos seus 42 anos de presidência. Pinto da Costa também foi mais ou menos neste período que nasceu o seu primeiro filho, Alexandre Pinto da Costa. Nasceu em 1967. Em 1969 fez parte da direção de Afonso Pinto Magalhães, onde era diretor das modalidades amadoras do clube. Em 1972 recusou fazer parte da direção de Américo de Sá. Em 1976, Pinto da Costa foi nomeado chefe do departamento do futebol. A primeira grande contratação de Pinto da Costa foi a escolha de José Maria Pedroto, ou Zé de Boné, como também era conhecido. Ele que tinha sido jogador do Futebol Clube do Porto nos anos 50 e conseguiu ser campeão pelos Dragões. Também foi o primeiro treinador português com o curso de treinador tirado em Paris em 1960, onde foi o primeiro da turma. Vale lembrar que Pedroto, quando chega ao Futebol Clube do Porto, vinha com excelentes trabalhos no Vitória de Setúbal e no Boa Vista. Nos Sadinos, levou a equipa aos quartos de final da Taça UEFA por 2 anos consecutivos e pelo Boa Vista tinha vencido 2 Taças de Portugal de forma seguida. O Futebol Clube do Porto, que teria uma ascensão relativamente rápida no futebol português. Em 1978, o Futebol Clube do Porto quebrou o jejum de 19 anos sem erguer um campeonato. Em um campeonato onde Benfica e Futebol Clube do Porto terminaram com os mesmos pontos. No ano seguinte, o Futebol Clube do Porto revalidou o título de campeão nacional. O Porto, que 39 anos depois sagrava-se bicampeão. O tricampeonato escapou por pouco em 1980, já que perdeu o título para o Sporting na reta final do campeonato. Em 1980 aconteceria o que ficaria para a história como o verão quente da Invicta. Tudo começou na final da Taça de Portugal entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Benfiquistas e sportinguistas uniram-se contra o Futebol Clube do Porto. Esta união dos rivais da segunda circular deu-se por causa de algumas declarações proferidas por Pinto da Costa contra o poder centralizador e contra as instituições de Lisboa. O jogo foi bastante agressivo de parte a parte, ambas as equipas trocaram faltas bastante duras. O Benfica venceu por 1-0 graças ao gol de César Martins. Depois da partida, Américo de Sá, presidente do Futebol Clube do Porto da altura e deputado do CDS, manteve-se no estádio do Jamor, enquanto a sua equipa foi insultada e ostracizada no exterior do estádio. Estes acontecimentos criaram uma fratura entre o presidente e Jorge Nuno Pinto da Costa, que foi demitido e substituído por Luís Teles Roxo. Pedroto acompanhou o ex-diretor do departamento do futebol e, em comunicado, juntamente com Pinto da Costa, acusaram Américo de Sá de ser conivente com o poder centralizador e permitir que o Futebol Clube do Porto fosse desconsiderado por Lisboa e, consequentemente, pela Federação Portuguesa de Futebol. 14 jogadores do Futebol Clube do Porto acompanharam Pedroto e Pinto da Costa. Entre eles estavam referências como António Oliveira, Otávio Machado
e Fernando Gomes. Quando iniciou-se a pré-temporada da época 1980-1981, os dissidentes não apresentaram-se aos trabalhos da equipa e preferiram treinar à margem em Santa Cruz do Bispo. No dia 6 de agosto de 1980, a insurgência terminou com os jogadores a regressarem aos trabalhos, menos António Oliveira, que conseguiu libertar-se do contrato com o Futebol Clube do Porto e foi para o Penafiel e mais tarde para Alvalade. Mas Pinto da Costa regressaria no dia 17 de abril de 1982 para liderar os destinos do clube, mas enquanto presidente, ele que era o único candidato, já que Afonso Pinto de Magalhães acabou por desistir e assim daria-se o ponto de virada na história do clube em termos desportivos e de comunicação. Nas temporadas seguintes, o Futebol Clube do Porto iria emergir como uma potência consolidada. José Maria Pedroto voltaria para treinar os azuis e brancos, montaria a base da equipa que venceria a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1987. De 1982 a 1990, o Futebol Clube do Porto conquistou 4 campeonatos em 8 possíveis. Antes de Pinto da Costa assumir a presidência, os Dragões tinham apenas 7 títulos de campeão e 16 títulos no palmarés do futebol. Os Dragões Europeias, em 1984, os Dragões perderam 2-1 com a Juventus na final da Taça das Taças, mas um duro golpe viria em janeiro de 1985. José Maria Pedroto, já afastado do futebol, faleceu no dia 8 de janeiro, vítima de doença prolongada. Ainda assim, montou a base da equipa que venceria o Bayern em 1987 por 2-1. Em Viana, jogadores como Lima Pereira, António Frasco e João Pinto eram destaque. Ainda vieram nomes como Melinar Zik, Juari e o incontornável Raba Majer. E assim, o Porto conquistava o seu primeiro título internacional. Os Dragões ainda venceriam o Peñarol no Japão na neve por 2-1. Mas Pinto da Costa sempre foi controverso desde os primórdios da sua presidência. A primeira grande polémica a envolver Pinto da Costa ocorreu em 1983, quando o FPF, na altura liderada por Romão Martins, entregou à Associação de Futebol do Porto a competência de organizar a final da Taça de Portugal, mas quando em maio de 1983 estava iminente o embate entre Benfica e Futebol Clube do Porto, a FPF, na altura liderada já por Silva Rezende, quis alterar o local da final para o Jamor. O Futebol Clube do Porto opôs-se e ameaçou não comparecer à final, como tinha sido decidido em Assembleia Geral dos Portistas. Assim, os jogadores entraram de férias sem uma solução à vista. Sven-Goran Eriksson, treinador do Benfica na altura, convenceu os encarnados a comparecer às Antas e foi o que aconteceu. O Benfica venceu por 1-0 no dia 21 de agosto, graças ao gol de Carlos Manuel. Se nos anos 80 o ascendente era grande, no que a campeonatos diz respeito, nos anos 90 o domínio foi ainda mais avassalador. De 1990 a 2000, os Dragões venceram 7 campeonatos com direito ao histórico pentacampeonato, conquistado de 1994 a 1999, onde jogadores como Drolovic, Mário Jardel, Jorge Costa e entre outros eram destaque. Assim, em termos futebolísticos, o Porto vivia até à altura a sua época mais dourada. Este sucesso foi transversal a outros desportos, no hóquei em patins, onde venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus por algumas ocasiões e também conseguiu um pentacampeonato na modalidade, mas ocorreu nos anos 80. O atletismo também dava cartas com nomes como Aurora Cunha e Rosa Mota, que só teve 2 anos nos Dragões. Nesta modalidade, Pinto da Costa venceu mais de 450 títulos. Mais tarde, o handball também viria a dar cartas, especialmente no século XXI, de 2008 a 2015, os Dragões sagraram-se heptacampeões da prova, feito inédito no handball português. Em 1994, Pinto da Costa fez correr bastante tinta nos jornais nacionais. Aníbal Cavaco Silva, primeiro-ministro, e Eduardo Catroga, na altura ministro das Finanças, cerraram fileiras em torno dos clubes de futebol, negociando o pagamento de dívidas que estes mesmos tinham com as finanças e com a segurança social. Estimava-se que na altura os clubes deveriam cerca de 11 milhões de contos às finanças. As finanças exigiram ao Futebol Clube do Porto que apresentasse bens como garantia do pagamento da dívida. Foram apresentadas 2 cadernetas perdiais, o Estádio das Antas, os balneários e a casa de banho dos árbitros. A tão afamada retrete, Valentim Loureiro, negociou em nome do Futebol Clube do Porto e apresentou uma garantia do crédito perdial português que na altura pertencia ao Grupo Tota, que era presidido por Alípio Dias, que seria mais tarde presidente do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. A penhora foi levantada, mas antes de tudo ficar resolvido, Pinto da Costa fez a seguinte declaração no pavilhão das Antas: de que vem a caminho do pavilhão do Futebol Clube do Porto a GNR com o pretexto de que estará aqui uma bomba.
estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. Quando existir esta penhora, o Futebol Clube do Porto não se sentará com ninguém, não dialogará a dívida, nem pagará o tostão dela. De 1995 a 1996, Pinto da Costa desempenhou a função de presidente da Liga de Clubes e em 1997 fundou a SAD do Futebol Clube do Porto. Em termos de comunicação, Pinto da Costa manteve uma comunicação aguerrida e algo agressiva contra o poder centralizador e as instituições instituídas. O que se pretende atingir é se calhar um dos últimos baluartes do norte do país. É se calhar um dos últimos que se nega a agregar a cerviz ao poder do centralismo cada vez maior. Os jogos nas Antas eram sempre complicados, pois muitas das vezes era vivido um clima hostil e os jogos, especialmente frente a Benfica e Sporting, eram repletos de faltas duras de parte a parte. Fica na memória a célebre cotovelada de Paulinho Santos a João Pinto, que ficou com o maxilar partido. João Pinto fraturou o maxilar inferior e teve de ser operado. E pronto, estou triste porque não posso jogar e tem sido isto constantemente. Mas, como eu disse, lamento esta situação porque já não é a primeira vez que isto acontece. O prejudicado sou sempre eu e mais uma vez saí prejudicado, eu e o Benfica. Em termos futebolísticos, a virada do século fez com que o Porto perdesse algum gás, mas José Mourinho iria operar uma revolução na invicta e no futebol português. O Porto de Mourinho, que com jogadores como Deco, Maniche, Costinha, Vitor Bahia e Alanichev, iria conquistar a Europa em termos europeus, venceu a Taça UEFA em 2003, vitória de 3-2 frente ao Celtic, e a Champions frente ao Mónaco em 2004, com direito a vitória por 3-0, e ainda arrecadou a Taça Intercontinental, vitória nos penaltis frente ao Once Caldas. Nesta altura, Vítor Fernandes era o treinador. Já a nível nacional, os Dragões venceram o campeonato em 2003 e em 2004, e ainda venceram a Taça de Portugal em 2003. Já em 2004 foram à final, mas perderam 2-1 com o Benfica. Mourinho saiu e parte da espinha dorsal do Futebol Clube do Porto também acabaria por sair. Em 2005 o Benfica foi campeão em um campeonato considerado um dos mais bizarros e aleatórios do futebol português, mas nos anos seguintes o Futebol Clube do Porto voltaria ao caminho das vitórias. Entre 2005 e 2009 sagrou-se tetracampeão. Em 2008 venceu com 20 pontos de avanço sobre o Sporting, maior diferença de pontos entre o primeiro e o segundo lugar registada até então. O Futebol Clube do Porto ainda venceu a Taça de Portugal em 2009 e em 2006. Em termos europeus, os Dragões procuravam repetir o feito de 2004 ou 2003, mas tal aconteceria apenas na temporada 2010-2011. Depois de uma temporada onde o Futebol Clube do Porto só venceu uma Taça de Portugal, os Dragões contrataram André Vilas-Boas para o cargo de treinador, ele que tinha tido uma curta experiência enquanto treinador principal na Académica. Antes disso, tinha sido adjunto de José Mourinho no Futebol Clube do Porto, no Chelsea e na Inter. O Futebol Clube do Porto tinha uma equipa onde jogadores como Hulk, Falcão ou João Moutinho eram destaques. Os Dragões dominaram por completo no campeonato, 30 jornadas, 27 vitórias e 3 empates, 84 pontos, mais 21 do que o Benfica. Uma vitória 6-2 na final da Taça de Portugal deu o título aos Dragões depois de uma reviravolta frente ao Benfica nas meias finais, mas o coroar da temporada viria na Liga Europa. Os Dragões venceram em Dublin o Braga por 1-0, graças ao gol de Falcão. De 2011 até à atualidade, em termos futebolísticos, os Dragões venceram 5 campeonatos e 4 taças de Portugal, também de referir no reinado de Pinto da Costa, as várias vitórias na Supertaça de Cândido de Oliveira, onde em 45 edições da prova, os Dragões venceram 24 títulos. Nos outros desportos, o atletismo foi encerrado em 2010, como já referido. No handball, o Porto transformou-se em uma das principais potências com o heptacampeonato. No bilhar, às 3 tabelas, os Dragões também venceram troféus como de campeões europeus. Por algumas ocasiões, em 40 anos de presidência, Pinto da Costa conquistou cerca de 82% dos títulos da história do Futebol Clube do Porto, mais de 2.500 troféus em 21 modalidades. Mas o percurso de Pinto da Costa também foi pautado por processos na Justiça. Em 2004, rebentou o escândalo do apito dourado, o primeiro grande processo relacionado à corrupção desportiva no futebol português. Alegadamente, Pinto da Costa teria montado uma teia de influências que incluía Valentim Loureiro, presidente da Liga de Clubes, Pinto Sousa, presidente da Comissão de Arbitragem, que adulterariam as nomeações de árbitros para os jogos do Futebol Clube do Porto, de modo a que fossem coniventes
com o clube. Segundo o processo, Pinto da Costa também influenciaria em castigos de jogadores, como o célebre caso da bota, onde Deco, em uma partida frente ao Boa Vista em outubro de 2003, teria tentado agredir o árbitro, mas Pinto da Costa acabou ilibado de todas as acusações. As célebres escutas telefónicas, que ainda hoje circulam na internet, foram consideradas ilegais, de modo que não foram usadas como prova. Sim. Não Caldeira, puxar. Então, chegou bem? Tudo bem, está tudo bem. Olha, o que eu vou dizer agora é só para si mesmo. Sim. Só posso dizer ao Mourinho, mais ninguém. Sim. Ok? É assim, o Macaco vai ser disponibilizado por um jogo. Portanto, vai poder jogar no próximo. Mas atenção, que não se pode saber, porque a reunião vai ser só na terça-feira. Então, ele fez a... disse alguma coisa ao árbitro? Não, atirou-lhe com a bota. Pois. Atingiu, embora sem ferimentos, mas é ele lá que escreve e os delegados. O relatório? Sim. É que aquilo vai dar chatice. Se não houver água benta, pois, nem para cima de 6 meses. Agora, claro que isto vai ser. Pois. Outros casos viram o nome de Pinto da Costa ser envolvido, como o caso apito final, a Operação Fênix. Para além de tudo isto, Pinto da Costa também é lembrado pelas suas frases célebres e de momentos no mínimo hilariantes com a comunicação social. Sr. Presidente, boa noite. Presidente, esteve reunido com o Ministro da Administração Interna, como é que correu? Eu não posso correr. Não, a reunião, Sr. Presidente. Não, foi tudo parado, tudo sentado. Foi diferente porque eu nunca tinha festejado um título às escuras. Foi uma novidade. Conquistar um título e festejá-lo à luz apagada e com um chuveiro, acho que é inédito e foi muito interessante, é uma experiência nova. Eu julgava que já tinha visto tudo, mas isto nunca tinha visto. Realmente de repente fez-se escuro e de repente desatou a chover, mas de baixo para cima foi giríssimo. Foi considerada com melhor qualidade da atualidade. Foi Mantorras que caiu. Pinto da Costa também mantinha excelentes relações com a claque Super Dragões, principalmente com o seu antigo líder, Fernando Madureira. Há quem acuse Pinto da Costa de beneficiar a claque e de utilizar o Futebol Clube do Porto para seu proveito próprio. Ficou célebre a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, onde elementos da claque intimidaram de forma deliberada os sócios do Futebol Clube do Porto, um processo que levou Fernando Madureira à prisão preventiva e que ainda está nas barras dos tribunais. O percurso de Pinto da Costa chegou ao fim em abril de 2024, quando foi derrotado nas urnas por André Vilas Boas. Pinto da Costa conseguiu 19,52% dos votos contra 80,28% de André Vilas Boas e assim encerrou-se um legado de Pinto da Costa, vários títulos, prestígio e tornou-se o dirigente desportivo mais titulado do mundo, à frente de Florentino Pérez do Real Madrid. Ele que, amado por uns e odiado por outros, com certeza marcou a história do futebol português e do Futebol Clube do Porto. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.